Nas últimas aulas, nós falamos de várias implicações, algumas verdadeiras e outras falsas. Como o nosso objetivo principal era entender a semântica do conectivo implica, certamente você observou que apresentamos implicações, eu diria, um tanto elementares, um tanto destituídas de interesse. Se está chovendo, então a rua está molhada. Puxa, se Zé é humano, então Zé é mortal. Grande implicação. E se Zé é rico, então ele é feliz. Essa é uma implicação falsa. Todo mundo sabe que isso é falso. Acho que qualquer criança falaria que tal implicação é falsa. E é interessante observar que, mesmo sabendo que a riqueza não necessariamente leva à felicidade, e temos inúmeros exemplos que nos comprovam tais fatos, mesmo assim, passamos boa parte das nossas vidas trabalhando muito, tendo como objetivo ficar ricos. Por quê? Essa é uma bela questão. Por que gastar tanta energia com isso, se o fim último é ser feliz? Ou seja, quero ficar rico porque a riqueza seria um caminho para a felicidade. Mas o fim último, a felicidade, será que depende exclusivamente dessa riqueza? Talvez um raciocínio seja o seguinte, é que a posse dos recursos nos leva à possibilidade de consumir. E consumir muito nos leva à felicidade. Será que isso é correto? Consumir muito implica felicidade? Vamos pensar sobre isso. Vamos pensar sobre a sociedade de consumo, que é a sociedade atual, na qual vivemos. Para falar sobre isso, uma boa referência ao filósofo Zygmunt Bauman. Ele escreveu um livro, Vida para Consumo, no qual ele trata desses aspectos. E nesse livro, ele chama atenção para um fato interessante. O que é um ícone da sociedade de consumo? Segundo Bauman, uma situação que caracteriza muito bem o que é uma sociedade de consumo é um desfile de moda. E vamos seguir as ideias de Bauman e analisar tal evento. Mas para começar, temos que entender claramente a diferença entre consumo e consumismo. Olha, qual que é a diferença? Consumo é algo que é importante para todos nós. Por quê? A sobrevivência depende do consumo que temos, por exemplo, de alimentos. Então, uma sociedade indígena, por exemplo, ela consome, mas nem sempre é uma sociedade que tem como fundamento o consumismo. O consumismo é aquele consumo muito além do necessário. Imagina uma madame que tem mais de 1000 pares de sapatos. Isso é consumismo. Não há necessidade de ter tanto sapato. Aliás, os índios não possuem sapatos e vivem felizes. Pois bem,
Então, consumo é aquilo que é desnecessário e que está muito além do que é necessário, que é o consumo para levar a vida. Então, tendo em mente tais diferenças, vamos analisar o nosso ícone, o ícone da sociedade de consumo, que é um desfile de modas. E imagine o seguinte, você chega a um desfile de modas e está ali escrito em grandes letras na parede algo que lhe chama a atenção. Está escrito lá, meia dúzia de visuais-chave para os próximos meses que vão colocar você à frente da tendência de estilo. É um jogo de marketing. Estão querendo vender alguma coisa e estão passando uma mensagem. Então é todo um clima e nesse clima uma mensagem. E a mensagem é essa. Vamos entender o que significa essa mensagem nesse contexto, o desfile de moda. Mas, afinal, para que fazer tudo isso? É porque estamos à procura de implicações mais relevantes para a nossa vida. Não quero pensar somente naquelas implicações triviais. Vamos pensar em algo mais interessante, no contexto da sociedade de consumo. Pois bem, o lema do desfile de modas prega que aquela meia dúzia de visuais-chave para os próximos meses vai colocar você à frente da tendência de estilo. Ou seja, consumir implica estar e permanecer à frente. O que significa estar à frente do ponto de vista da sociedade de consumo? Pertencer a um grupo de referência dos que contam. E a aprovação desse grupo implica sucesso e vida boa. Então observe que a sociedade de consumo estabelece uma referência a um grupo que conta, e a opinião desse grupo que é importante. Olha, será que a aprovação de um certo grupo implica no meu sucesso, na minha vida boa? Essa implicação é falsa. Cuidado. E além disso, prega-se também que a reprovação desse grupo implica em fracasso na vida, em não reconhecimento. Isso também é falso. Mas afinal, por que tudo isso? Por que colocar tudo isso? Olha, porque o desfile, o marketing do desfile de modas prega de forma dissimulada o seguinte: sou o que sou porque os outros me reconhecem como tal. Em outras palavras, o que sou é uma consequência do que os outros reconhecem em mim. Ou seja, é a avaliação dos outros que determina o que sou. Opa, presta atenção. A avaliação dos outros implica o que eu sou. Essa implicação é falsa. O desfile de modas também prega o seguinte: a vida social é exatamente uma expressão de sentimentos de pertença. O que é isso? O desfile prega que eu tenho que pertencer a um grupo social. E o sentimento dessa pertença é muito importante. Ou seja, a minha vida social é determinada exclusivamente pelos sentimentos que tenho de pertencer a esse grupo de referência. Em outras palavras, o sentimento que tenho de pertencer ao grupo dos que estão à frente implica
a qualidade da minha vida social. Essa implicação é falsa, meu amigo. Além disso, temos que observar o seguinte: na sociedade de consumo, nada é definitivo. Tudo só vale para os próximos meses. Lembra do lema do desfile de modas? Para os próximos meses. Tem data marcada. Então, a única forma de continuar à frente é descartar tudo após alguns meses e consumir novamente. E, se isso for negligenciado, puxa, tem-se um grande risco de vida ruim. Outra implicação: não consumir sistematicamente implica vida ruim. Eu tenho que consumir, descartar, consumir, descartar, consumir, descartar. Se eu não fizer isso, terei vida ruim. Isso é falso. Essa implicação é falsa. Além disso, dado que tudo é provisório, estar à frente no grupo de referência será algo provisório também. E tudo dependerá de quê? Da disponibilidade que se tenha para consumir sempre. Agora, eu acho que temos uma outra implicação, e essa talvez seja verdadeira. Consumismo implica vida provisória, sem estabilidade, sem segurança. Por quê? Olha, tudo é provisório porque o desfile de moda coloca os vestidos como algo provisório com data marcada. Depois aquilo tudo vai mudar. Não há estabilidade alguma. No ano que vem tudo será diferente. Não há segurança alguma de conseguir algo definitivo. Pensando nisso, acho que tem outra implicação verdadeira. Na sociedade de consumo, as coisas são rápidas, a velocidade é alta. E velocidade alta implica em esquecimento intenso. Na sociedade de consumo, tudo é feito para se esquecer rapidamente, porque tem que se consumir de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E isso é assim mesmo, né? Você sabe a marca do seu sapato do ano passado? Do seu último telefone? Do seu último computador? Do perfume? E de onde consumiu um belo jantar no mês passado? Bom, outra coisa. Vamos pensar de novo no lema do desfile de modas. Lá fala o seguinte: meia dúzia de visuais chaves. Bom, o folhetim, né, o lema lá do desfile de modas, parece que nos confere um livre-arbítrio da escolha. Posso escolher num conjunto de meia dúzia. Puxa, até parece que estamos no controle da situação. Puxa, mas só num universo de meia dúzia? E se eu não escolher naquele universo de meia dúzia? Tem o risco de exclusão do grupo de referência. Opa! Além disso, não podemos influenciar nada sobre a meia dúzia de visuais chaves. Não há alternativa. Os visuais chave estão lá e são aqueles. Ou seja, não há liberdade. Pois você, eu, nessa sociedade de consumo, somos obrigados a fazer escolhas em um universo predefinido e somos obrigados a fazer a escolha, parece? Decididamente, na sociedade de consumo, não estamos no comando. Somos um servo. Eu, você, todos nós. Para terminar, vamos a uma sequência de implicações.
que são, eu diria, 99% verdadeiras. Não são verdadeiras porque, eventualmente, pode ocorrer o fato de se ter a premissa verdadeira e o consequente falso. Mas, na maioria absoluta das vezes e situações, ocorre que, dado que o antecedente é verdadeiro, o consequente é também verdadeiro. Por exemplo, consumismo implica efemeridade. Raramente é o caso em que uma pessoa é consumista e não vive uma vida efêmera. Ou seja, consumismo implica incerteza. É muito difícil, numa sociedade de consumo, não se ter a incerteza dos próximos dias, dos próximos eventos. Consumismo implica insegurança. 99% verdadeira essa implicação. É próprio do consumismo a insegurança, porque as coisas são efêmeras, tudo muda e tem que mudar rápido, porque temos que consumir e consumir e consumir e temos que substituir e substituir e substituir. É assim. Consumismo implica em não procrastinação, ou seja, não adiar para depois. Tem-se que consumir agora e a decisão é agora, não pode deixar para depois. Por quê? Depois eu posso mudar de ideia. Consumismo implica em desperdício. É claro. O consumismo prega um consumo muito além do necessário. E esse além do necessário é o desperdício, é a extravagância. Consumismo implica extravagância. Consumismo implica humilhação pelo fracasso da perda da aquisição. O que é isso? O consumismo prega que, se eu não consumo, eu sou um fracasso. Eu não estou no grupo de referência. Consumismo implica em proibições irritantes. Eles nos proíbem e proíbem e proíbem. Eu tenho que fazer assim, 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 e consumir e desperdiçar e ser extravagante. Para terminar essa sequência de implicações 99% verdadeiras, falarei uma última, uma derradeira, que, a meu ver, é muito importante e temos que prestar atenção nela. Consumismo implica sociedade egocêntrica. Por quê? Olha, o consumo é algo da pessoa. Na sociedade de consumo, prega-se a satisfação do indivíduo, dele, para ele, por ele. Não se prega o consumo de um grupo, de uma sociedade, de uma cidade. Então, eu diria o seguinte: combater a sociedade de consumo ou questionar esse tipo de sociedade é importante, principalmente para aqueles que imaginam e que aspiram uma sociedade justa. Porque numa sociedade justa, certamente não poderemos ser tão egocêntricos. E na sociedade de consumo, parece que estamos indo na direção oposta. Puxa, mas afinal, será que é isso mesmo tudo, hein? Será que isso tudo que eu disse está certo? Vale a pena pensar nisso. Você está vivendo em uma sociedade de consumo. Afinal, qual é a sua opinião crítica sobre os valores que estão lhe sendo colocados? Vamos, pense sobre isso. Isso é a sua vida.